Há momentos em que a vida parece seguir em silêncio, mas às vezes é nesse silêncio que o impossível acontece. Aqui no canal Aconteceu Comigo, contamos histórias reais, relatos de fé, coincidências e milagres que tocam o coração e nos fazem lembrar que o invisível continua presente, mesmo quando a gente duvida. A história de hoje é sobre uma mulher comum que vivia seus dias em meio à rotina e ao cansaço, até ser surpreendida por algo que desafiou qualquer explicação humana. Um milagre espiritual, silencioso e profundo, que mudou sua vida para sempre. Prepare-se para sentir, refletir e acreditar de novo, porque às vezes o céu não está distante, ele está prestes a tocar você também. Há histórias que não se explicam, apenas se sentem. Algumas começam em silêncio, nas rotinas simples que ninguém percebe, mas que guardam dentro delas o sussurro de algo maior. E foi assim que tudo começou para ela. Uma mulher comum, de passos leves e coração cansado, sem imaginar que um dia sua vida seria tocada por algo que desafiaria qualquer explicação humana. Ela vivia uma vida simples, entre compromissos, lembranças e pequenas renúncias. O tipo de pessoa que o mundo passa por cima sem notar, mas que carrega dentro de si uma força silenciosa. Não havia luxo, nem grandes conquistas. Havia apenas o esforço diário de continuar, mesmo quando o cansaço parecia maior do que o motivo para levantar da cama. As manhãs eram sempre iguais. O café no mesmo horário, o barulho distante dos vizinhos, a janela aberta para o mesmo pedaço de céu. E ainda assim, algo nela parecia ausente, como se o coração procurasse um sentido que o mundo havia esquecido de lhe dar. Ela acreditava em Deus, mas de uma forma silenciosa, sem exageros nem certezas absolutas. Era uma fé discreta, como uma chama pequena que insiste em não se apagar. Durante meses, ela sentiu um peso que não sabia nomear. Não era apenas o corpo cansado, era algo mais profundo, uma sensação de vazio, como se uma parte dela tivesse sido deixada em algum lugar que não lembrava mais. Às vezes, à noite, chorava sem motivo, e ao acordar, fingia que estava tudo bem. Havia perdido alguém, não para a morte, mas para o tempo, um amor que não resistiu às exigências da vida, um laço que se rompeu sem gritos, apenas com o silêncio que vem quando duas almas se desencontram. Desde então, vivia no modo automático, cumprindo deveres, cuidando dos outros, esquecendo de si. Mas algo começou a mudar numa manhã qualquer. O tipo de manhã que parece igual a todas as outras, mas carrega dentro dela um prenúncio do extraordinário. Ela acordou mais cedo, sem motivo, e percebeu que o ar estava diferente. Um vento leve passava pela cortina, e por algum motivo ela sentiu vontade de agradecer, não por algo específico, apenas pelo simples fato de estar viva. Foi a primeira vez em muito tempo que sentiu gratidão verdadeira, e naquela pequena prece silenciosa, algo dentro dela se abriu. Os dias seguintes vieram com pequenas coincidências, se é que podemos chamá-las assim. Pessoas que ela não via há anos cruzavam seu caminho. Frases aleatórias pareciam respostas a perguntas que ela nunca tinha dito em voz alta. Uma sensação estranha começou a acompanhá-la, como se alguém a observasse, mas não de forma assustadora. Era um tipo de presença doce, calma, impossível de explicar. Ela não contou a ninguém. Guardou para si, tentando entender se era imaginação ou algo mais. Mas à medida que os dias passavam, essa sensação crescia. Às vezes, ela sentia um arrepio sem motivo. Outras vezes, um calor suave nas mãos, como se alguém a segurasse invisivelmente. Numa tarde de chuva, enquanto voltava do trabalho, ela decidiu entrar numa pequena capela que ficava escondida entre duas ruas estreitas. Não era algo que costumava fazer, mas o som da chuva parecia guiá-la até lá. Sentou-se no último banco em silêncio. Não havia ninguém. O ar cheirava a madeira molhada e vela antiga.
E ali, pela primeira vez em muito tempo, ela falou com Deus. Não com as palavras decoradas das orações, mas com a voz trêmula de quem já não sabe o que pedir. Apenas falou o que estava guardado: o medo, a solidão, o arrependimento, a saudade. E enquanto falava, as lágrimas vieram uma atrás da outra, como se lavassem algo dentro dela que há muito estava preso. Foi nesse instante que aconteceu algo sutil, quase imperceptível. O som da chuva lá fora diminuiu e um feixe de luz atravessou o vitral colorido, caindo exatamente sobre ela. Por um momento, o tempo pareceu parar. Ela sentiu o coração desacelerar, o corpo leve, e uma paz indescritível tomou conta dela. Era como se alguém dissesse sem palavras: "Eu estou aqui." Saiu dali diferente. Não sabia explicar, mas algo havia mudado. Nos dias seguintes começou a reparar nas pequenas coisas que antes ignorava: o canto dos pássaros, o perfume das flores, a gentileza dos estranhos. Tudo parecia ter um brilho novo, como se o mundo tivesse sido lavado pela chuva que caíra naquele dia. Mas o verdadeiro milagre ainda estava por vir. O que ela sentiu naquela capela era apenas o primeiro toque, um aviso de que algo muito maior estava prestes a acontecer. Naquela noite, sonhou. Um sonho tão real que parecia mais lembrança do que imaginação. Ela estava num campo aberto, envolta por uma luz dourada. Sentia uma paz tão profunda que o próprio ar parecia sagrado. Uma voz, sem forma nem rosto, disse apenas uma frase: "O que foi perdido será devolvido." Acordou assustada, mas com o coração batendo em calma. Não sabia o que aquilo significava, mas algo dentro dela sabia que não era um sonho comum. Nos dias seguintes, coincidências começaram a se multiplicar. Uma carta antiga apareceu no fundo de uma gaveta, com palavras que ela mesma havia escrito anos atrás. Uma carta de despedida para si mesma, que nunca lembrava de ter escrito. E nas linhas desbotadas, havia uma promessa: "Quando eu esquecer quem sou, que algo maior me lembre." Ela não entendeu como aquele papel foi parar ali, mas sentiu que era o começo de uma resposta. E foi. A partir dali, o invisível começou a agir de formas que ela jamais imaginaria. Depois daquele dia na capela, a vida dela parecia a mesma, mas, por dentro, tudo havia mudado. Era como se uma janela invisível tivesse se aberto, permitindo que ela enxergasse um mundo que sempre esteve ali, só que antes estava escondido pela pressa, pelo medo, pelo ruído dos dias. As manhãs começaram a ter outro som. O vento parecia falar, e até o silêncio carregava significado. Ela andava pelas ruas como quem reencontra um velho amigo. O mundo. E embora ainda enfrentasse as mesmas dificuldades, o trabalho cansativo, a solidão, as contas que nunca fechavam, havia algo novo pulsando dentro dela. Uma calma profunda que às vezes vinha sem explicação. Mas foi numa noite comum que o mistério começou a se revelar de forma mais clara. Ela estava em casa, lendo um livro antigo que tinha encontrado por acaso numa caixa esquecida. O livro falava sobre esperança. Palavras simples, mas que pareciam escritas exatamente para ela. Enquanto lia, sentiu o ar do quarto mudar. A temperatura ficou mais leve. O ambiente parecia respirar junto com ela. Então, uma fragrância suave, de flores que não estavam ali, começou a preencher o espaço. Não havia flores na casa, nenhuma vela acesa, nenhum perfume aberto. Mesmo assim, o aroma era real, delicado e sereno. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Sentiu uma presença, uma energia amorosa que a envolvia sem medo. Naquele instante, algo dentro dela sussurrou, não com palavras, mas com certeza: "Você não está sozinha." Nos dias seguintes, pequenos sinais começaram a se repetir. Penas brancas apareciam em lugares improváveis, dentro de gavetas fechadas, sobre a mesa da cozinha, até mesmo dentro do carro. Às vezes uma música começava a tocar no rádio exatamente quando ela pensava em alguém que amava.
Outras vezes, um número, uma hora, uma frase se repetia até ela perceber que não podia ser coincidência. E aos poucos, ela começou a entender que algo estava tentando se comunicar. Mas o que era? Um anjo, uma lembrança, o próprio Deus. Ela não sabia dizer. Só sabia que o amor que sentia nessas horas era maior do que tudo o que já havia experimentado. Uma tarde, ao voltar para casa, ela decidiu passar novamente pela pequena capela. Sentou-se no mesmo banco, olhou para o mesmo vitral e, dessa vez, não pediu nada. Apenas agradeceu. E quando baixou a cabeça, sentiu uma luz atravessar o espaço. Não uma luz física, mas algo interno, um brilho que vinha de dentro e se espalhava por todo o corpo. Naquele instante, uma lembrança antiga voltou com força. O dia em que havia desistido de acreditar que merecia ser feliz. Recordou o exato momento em que havia apagado a chama da própria fé. E foi como se o universo inteiro, silenciosamente, devolvesse essa chama a ela. Ela chorou, mas não de tristeza. Chorou porque sentiu-se acolhida, vista, amada de uma forma que o mundo nunca tinha lhe dado. Nos dias seguintes, o inexplicável se tornou parte da rotina. Os sonhos voltaram. Sempre o mesmo campo dourado, sempre a mesma voz suave dizendo: "O que foi perdido será devolvido." E cada vez que acordava, a sensação de paz ficava um pouco mais forte. Um dia, no caminho para o trabalho, ela cruzou com uma senhora idosa, sentada na calçada. Parecia perdida. Movida por impulso, ela se aproximou, ofereceu ajuda. A mulher sorriu, olhou fundo em seus olhos e disse algo que fez seu coração parar. "Você já está sendo cuidada, minha filha." Ela ficou sem reação. Quando olhou de novo, a senhora já não estava mais ali. Procurou em volta, mas a rua estava vazia. Por um instante, pensou que estivesse enlouquecendo. Mas dentro de si algo sabia. Aquilo não era uma alucinação. No mesmo dia, ao chegar em casa, encontrou uma carta sem remetente embaixo da porta. Era um envelope simples, sem nome, apenas com uma única folha dobrada. Ao abrir, encontrou uma mensagem escrita à mão. "Há coisas que o mundo não explica porque não pertencem ao mundo. Siga em paz." Ela ficou parada por minutos, com o papel nas mãos. O coração batia lento, pesado e leve ao mesmo tempo. Não havia ninguém no prédio que conhecesse sua história, ninguém que pudesse ter deixado aquilo ali. E, no entanto, estava ali. A partir desse dia, ela começou a registrar tudo em um caderno. Cada sinal, cada coincidência, cada sensação. E quanto mais escrevia, mais os acontecimentos se multiplicavam. Era como se o ato de reconhecer o invisível fizesse o invisível se aproximar. Uma noite, ao escrever sobre a senhora misteriosa, ela sentiu novamente o perfume de flores, ainda mais forte. Levantou-se, olhou pela janela e viu uma estrela cadente riscando o céu. Sorriu. E pela primeira vez em anos, sentiu que a vida estava tentando lhe dizer algo, mas ainda faltava entender o quê. Na manhã seguinte, recebeu um telefonema inesperado. Uma amiga de infância, com quem não falava há mais de uma década, havia sonhado com ela. No sonho, dizia que a vira num campo dourado, cercada de luz. A amiga não sabia do sonho recorrente que ela mesma vinha tendo. E quando contou, ambas ficaram em silêncio, sentindo que algo muito maior as conectava. Aquela coincidência, duas pessoas sonhando a mesma imagem, foi o sinal de que o milagre estava se aproximando. E o que viria a seguir mudaria para sempre o modo como ela via a vida, a morte e o divino. Os dias que antecederam o milagre foram tranquilos, quase serenos demais, como se o universo se preparasse em silêncio para algo grandioso. Ela não percebia, mas tudo à sua volta parecia conspirar para um instante que mudaria o rumo de sua vida para sempre. Havia um ar diferente nas manhãs, uma quietude profunda no ar.
Os pássaros pareciam cantar mais devagar, o vento soprava de forma mais suave, tudo estava em compasso de espera. Certa noite, ela sentiu uma inquietação estranha. Não era medo, era como se algo a chamasse. Um impulso silencioso, vindo de dentro, pedindo que saísse de casa, mesmo sem saber o porquê. O relógio marcava pouco depois das 10. Ela calçou os sapatos, pegou um casaco leve e saiu, deixando a porta encostada. As ruas estavam vazias, iluminadas apenas pela luz amarela dos postes. O ar cheirava a terra molhada, como se tivesse chovido minutos antes. Ela caminhou sem destino, guiada por uma força que não sabia nomear. Seus passos a levaram até o pequeno campo nos arredores da cidade. O mesmo campo que sempre aparecia em seus sonhos. O coração acelerou. O céu estava aberto, coberto de estrelas. O ar parecia pulsar. Ela ficou parada por um momento, respirando fundo, tentando entender se aquilo era real. E então aconteceu. Um vento suave começou a soprar, levantando o cabelo, mexendo nas folhas ao redor. A temperatura mudou, mas não fazia frio nem calor. Era apenas diferente. E, de repente, uma luz dourada começou a surgir à sua frente. Não era uma luz que vinha de um ponto, mas uma que nascia do próprio ar, crescendo lentamente até envolver todo o espaço. Ela recuou um passo, mas não sentiu medo. O corpo parecia leve, o coração batia compassado e uma sensação de amor puro a envolveu completamente. A luz não cegava, era viva, respirava. Dentro dela, podia-se ver um movimento sutil, como se houvesse formas, mas sem forma, um brilho que parecia conter lembranças, emoções e rostos. E então, sem som, sem palavras, ela ouviu. Não com os ouvidos, mas com o coração. Você não foi esquecida. As lágrimas vieram antes mesmo que ela entendesse por quê. A voz continuou doce e firme. O que você perdeu não era o fim, era apenas o começo do que precisa ser devolvido. Nesse instante, a luz se expandiu e ela viu, não com os olhos, mas com algo mais profundo, momentos da própria vida passando diante dela. As vezes em que ajudou alguém sem esperar nada em troca, as lágrimas escondidas, as orações silenciosas, as vezes em que pensou estar sozinha, mas nunca esteve. Cada lembrança vinha acompanhada de uma sensação, uma mão invisível sobre o ombro, um consolo, uma presença. E de repente ela percebeu que em todos os momentos difíceis havia algo ou alguém que a sustentava. O vento ficou mais forte, mas continuava suave. A luz se transformou em algo ainda mais intenso, e por um breve instante ela viu uma figura. Não dava para distinguir rosto, mas a forma era humana, luminosa, translúcida, serena. O ser estendeu a mão. Ela, instintivamente, também estendeu a sua. E quando seus dedos se tocaram, o mundo pareceu parar. Não havia som, nem tempo, nem peso. Tudo era amor. Um amor tão vasto e puro que as palavras humanas jamais poderiam descrever. Era a sensação de estar no centro de algo infinito, como se o próprio universo a abraçasse. Dentro dessa luz, ela compreendeu, sem precisar pensar, que nada estava perdido. Que tudo o que viveu tinha um propósito. Que a dor, a ausência, o silêncio eram apenas caminhos para que ela voltasse a sentir. Então, a mesma voz disse: o que foi perdido será devolvido, porque o amor nunca se perde. Ele apenas muda de forma. Uma paz profunda desceu sobre ela. As lágrimas cessaram. O corpo inteiro parecia vibrar em harmonia com algo muito maior. A luz começou a se dissipar lentamente, voltando a ser vento, ar, noite. O campo voltou ao silêncio, e ela ficou ali, ajoelhada, olhando para o céu, sem saber se aquilo havia durado 1 minuto ou uma eternidade. Quando se levantou, o chão estava coberto de pequenas pétalas brancas, como se flores invisíveis tivessem desabrochado do nada.
Ela pegou uma entre os dedos e, ao tocá-la, percebeu que tinha o mesmo perfume de todas as vezes que sentira a presença do invisível. Sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sorriu de verdade. Naquela noite, ao chegar em casa, dormiu profundamente. Sonhou de novo com o Campo Dourado, mas dessa vez não estava sozinha. Ao seu lado, caminhava a mesma figura luminosa. E, ao fundo, ouviu o som de uma risada leve. O mesmo som de alguém que um dia ela amou e que havia partido. Acordou com lágrimas nos olhos, mas o coração tranquilo. Soube, sem dúvida alguma, que o milagre havia acontecido. Na manhã seguinte, ela acordou antes do sol. O quarto estava iluminado por uma luz suave, dourada, como se o amanhecer tivesse se adiantado para recebê-la. Por um instante, pensou que ainda estava sonhando, mas logo percebeu que tudo estava diferente. Não do lado de fora, mas dentro dela. O peso que sempre carregou nos ombros havia desaparecido. O silêncio não era mais solidão, era paz. Até o ar parecia mais leve, como se cada respiração fosse uma prece. Ela levantou devagar, abriu a janela e o vento entrou, trazendo o cheiro das pétalas que haviam surgido no campo. Ainda se lembrava do toque da luz, da voz suave, do amor que havia sentido. Mas o mais impressionante era que não sentia necessidade de entender, apenas de viver. Nos dias que seguiram, percebeu que pequenas coisas haviam mudado. O relógio da parede, parado há anos, voltou a funcionar sem que ninguém o consertasse. Um vaso que ela pensava estar morto começou a brotar novamente. E as pessoas à sua volta, vizinhos, colegas, até estranhos, pareciam mais gentis, mais próximos, como se uma energia invisível conectasse todos eles. Ela sabia. O milagre não havia terminado naquela noite. Ele apenas começara. A transformação era silenciosa, mas profunda. Ao olhar-se no espelho, via o mesmo rosto, mas os olhos. Os olhos estavam diferentes. Tinham brilho de quem enxergava além do que se vê. Ela começou a sentir uma vontade imensa de agradecer. Por tudo, pelo que teve e pelo que perdeu, pelos dias bons e pelos difíceis. E enquanto agradecia, percebia que as coisas ao seu redor se alinhavam de um jeito misterioso, como se a vida estivesse respondendo à sua gratidão. Certa tarde, ao organizar seus papéis, encontrou uma fotografia antiga. Era ela, ainda jovem, sorrindo ao lado de alguém que já não via há muito tempo, aquele amor que havia se perdido nas curvas do destino. Por um momento o coração apertou, mas em vez de tristeza, sentiu ternura, como se aquela lembrança não fosse mais ferida, mas bênção. Naquela noite, ao fechar os olhos, viu de novo o Campo Dourado. Desta vez, não havia voz, nem figura, apenas o vento e um sentimento claro. O amor que ela pensava ter perdido nunca havia ido embora. Apenas mudara de forma, estava nela, em tudo, em todos. Acordou sorrindo. Nos dias seguintes, começou a perceber que as pessoas a procuravam com mais frequência. Gente que nunca havia se aberto começava a contar-lhe seus próprios medos, suas dores, suas esperanças. E ela ouvia, apenas ouvia. Mas havia algo em sua presença que trazia conforto. Sem perceber, tornou-se uma espécie de abrigo, uma luz pequena, mas constante na vida dos outros. E foi então que entendeu. O milagre não havia acontecido para ela, mas através dela. Um dia, voltando do trabalho, viu novamente a senhora idosa que havia cruzado semanas antes. Aquela que dissera que ela estava sendo cuidada. A mulher estava parada na esquina, com o mesmo sorriso tranquilo. Ela se aproximou, mas, antes que dissesse qualquer coisa, a senhora olhou fundo em seus olhos e falou com voz suave. Agora você entende. E desapareceu entre as pessoas como se o vento a tivesse levado. Ela ficou parada por longos segundos, olhando ao redor. O coração batia leve, cheio de paz. Não tentou entender, apenas sorriu. Naquela noite, ao escrever em seu caderno, registrou a frase que ficaria marcada para sempre.
O milagre não é o que acontece fora, mas o que desperta dentro de nós. E ali, entre palavras simples e emoção pura, compreendeu que o amor, aquele que cura, que transforma, que toca o invisível, não precisa de prova. Ele simplesmente é. Com o passar das semanas, tudo ao redor parecia florescer junto com ela. As manhãs tinham outro brilho. Os dias pareciam mais longos, e até o tempo, esse velho inimigo de antes, agora caminhava em paz. Ela já não procurava sinais. Não precisava mais. O verdadeiro milagre havia deixado de ser algo que acontecia a ela e se tornara algo que vivia nela. O campo, onde tudo acontecera, ainda estava lá. De vez em quando ela voltava, não para reviver o passado, mas para agradecer. O vento soprava da mesma forma, o cheiro de terra era o mesmo, mas dentro dela tudo era novo. Um dia, levou consigo o caderno onde havia registrado cada acontecimento. Leu as páginas em voz baixa, com ternura. Era como ler a história de outra pessoa. Alguém que havia caminhado no escuro até aprender que a luz estava dentro dela o tempo todo. Ao terminar a leitura, fechou o caderno e o deixou sobre a grama como uma oferenda silenciosa. O vento virou as páginas sozinho, como se o próprio universo folheasse sua história. E quando a última página se abriu, uma pequena pena branca pousou sobre o papel. Ela sorriu. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de dourado. O mesmo tom que ela vira na luz do milagre. Ficou ali até o último raio desaparecer, sentindo uma paz que nenhuma palavra poderia traduzir. Naquela noite, teve um último sonho. Estava de pé no mesmo campo, mas agora o céu estava completamente iluminado. De longe, uma presença se aproximava, a mesma forma de luz, o mesmo amor que a havia tocado antes. Desta vez, não havia mensagens nem revelações. Apenas um abraço. Um abraço sem corpo, sem tempo, mas real. Quando acordou, o dia estava claro, e uma sensação de completude tomava conta de tudo. Era como se finalmente tivesse encontrado o que buscava sem saber. Pertencimento. Nos dias seguintes, a vida seguiu seu curso natural. Ela continuou trabalhando, ajudando pessoas, vivendo as mesmas rotinas de antes. Mas agora, cada gesto, cada palavra, cada olhar tinha um propósito. Ela já não via o mundo como um lugar de ausências, mas como um campo infinito de presenças. E sempre que alguém lhe perguntava o que havia acontecido, ela respondia apenas com um sorriso leve e dizia: "Um dia, o céu me tocou." Nunca explicou o que isso significava, não precisava. Quem olhava nos olhos dela entendia, mesmo sem palavras. O milagre não foi uma visão, nem um evento sobrenatural. Foi o reencontro entre ela e o divino que sempre habitou dentro dela. Algo que, de alguma forma, existe em todos nós, à espera de ser despertado. E assim, a mulher que um dia viveu de cansaço e saudade, agora vivia de fé e gratidão. O campo continuou existindo, as pétalas continuaram a florescer e o vento continuou a cantar, lembrando-a, todas as vezes, da promessa cumprida: o que foi perdido será devolvido, porque nada que é amor verdadeiro se perde. O amor apenas muda de forma, e quando estamos prontos, ele volta, em luz, em paz, em vida. E foi assim que ela soube, para sempre, que o milagre mais real é continuar acreditando. Há histórias que terminam, e há histórias que se transformam em eternidade. A dela foi assim, uma semente lançada no silêncio, que floresceu dentro do invisível e espalhou sua luz em cada gesto, em cada olhar, em cada sopro de fé. O milagre que viveu não ficou preso àquela noite no Campo Dourado. Ele se estendeu por toda a sua vida, silencioso, firme, pulsante, como uma canção que nunca cessa de tocar. Depois do que aconteceu, ela nunca mais foi a mesma, mas também não se tornou alguém distante. Continuou sendo quem sempre foi, uma mulher comum,
de gestos simples, de alma aberta. Só que agora, cada passo que dava parecia guiado por algo maior. Ela aprendeu que o milagre não é o rompimento das leis da vida, mas o entendimento de que a vida é, em si, um milagre. Que a presença divina não chega com trovões nem relâmpagos, mas com a suavidade de um vento que toca a pele e desperta o coração. Anos se passaram, e a memória daquela luz nunca se apagou. De vez em quando, ela voltava ao campo, o mesmo campo onde o céu a tocou. O tempo havia mudado a paisagem, mas dentro dela tudo continuava igual. A grama ainda balançava ao sabor do vento, o perfume das flores ainda pairava no ar, e o pôr do sol ainda pintava o horizonte com o mesmo dourado da lembrança. Ela caminhava devagar, sem pressa, sentindo que cada passo era uma oração. O chão parecia pulsar sob seus pés, e o ar, leve, trazia um murmúrio antigo, como se o próprio mundo respirasse junto dela. Nunca mais buscou sinais, porque percebeu que o milagre verdadeiro não precisava ser visto, precisava ser vivido. O céu que antes olhava com esperança, agora reconhecia dentro de si. E foi assim que começou a enxergar Deus nas pequenas coisas. No sorriso de uma criança, no canto de um pássaro, na mão que ajuda, na lágrima que cura, no perdão que liberta. Descobriu que o sagrado se esconde nos gestos mais simples, nos momentos mais humanos. Com o tempo, escreveu uma frase em uma das páginas de seu caderno. O céu não está longe, ele começa dentro de nós. Essas palavras se tornaram seu modo de viver. Quando alguém lhe perguntava o que havia acontecido naquela noite, ela apenas sorria e respondia: "O amor me encontrou." E por mais que tentassem, ninguém conseguia que ela explicasse além disso. Porque certas coisas não se explicam, se sentem. Dizem que, em seus últimos anos, ela continuava visitando o campo. Alguns moradores afirmam que, sempre que ela passava, o vento mudava, e um perfume suave de flores se espalhava no ar, mesmo quando não havia flores por perto. Outros dizem que, ao anoitecer, uma luz fraca aparecia sobre o campo, como se alguém lá dentro acendesse uma lanterna invisível. Mas quem a conheceu de perto sabia. Aquilo não era lenda, era amor. Ela partiu em paz, com o mesmo sorriso que carregou desde o milagre. E no dia da sua partida, o campo inteiro amanheceu coberto de pétalas brancas, mesmo fora da estação. As pessoas se reuniram admiradas, sem entender. Mas quem acreditava, sabia. O céu havia descido mais uma vez para buscá-la. Ninguém encontrou seu caderno naquela casa silenciosa. Alguns diziam que o vento o levou. Outros acreditavam que ela o deixou em algum lugar, como uma promessa. Mas talvez o caderno nunca tenha sido de papel. Talvez cada linha escrita tenha se transformado em memória e cada palavra tenha se espalhado no coração de quem ouviu sua história. Porque quando alguém escuta um relato como o dela, uma parte da alma desperta e o invisível, por um instante, se faz presente. E é por isso que essa história não termina aqui. Ela continua em cada pessoa que já sentiu o toque do inexplicável, em cada lágrima que nasce da gratidão, em cada recomeço que surge quando tudo parecia perdido. O céu não está acima das nuvens, nem distante dos mortais. O céu começa toda vez que alguém escolhe amar apesar da dor, acreditar mesmo sem ver e seguir mesmo sem entender. E talvez agora mesmo, enquanto você ouve esta história, um vento leve toque o seu rosto. Pode parecer apenas o ar se movendo, mas quem já sentiu sabe, às vezes é o invisível passando por nós, lembrando que ainda há milagres acontecendo. Porque o verdadeiro milagre não é ver uma luz no céu, é permitir que essa luz permaneça acesa dentro da alma. E foi assim que aquela mulher simples se tornou eterna, não por ter visto o milagre, mas por ter se tornado parte dele. E o mundo, desde então, nunca mais foi o mesmo. Porque cada pessoa que escuta sua história leva consigo um pedaço daquele toque, suave, invisível,
eterno, como um lembrete silencioso de que o que foi perdido será devolvido. E no fim, todos entenderão. O céu nunca nos deixou. Nós é que, por vezes, esquecemos de olhar para dentro. Com o passar dos meses, o milagre deixou de ser lembrança e se tornou presença. Não era mais um acontecimento preso àquela noite de luz no campo, mas um sopro constante que atravessava os dias, moldando tudo o que tocava. As pessoas ao redor começaram a notar. Não sabiam explicar o motivo, mas estar perto dela trazia uma serenidade difícil de encontrar no mundo. Colegas de trabalho diziam que o tempo parecia desacelerar quando ela entrava na sala. Vizinhos contavam que as brigas em casa diminuíam depois de uma conversa rápida com ela na calçada. Até as crianças do bairro corriam para abraçá-la sem motivo, como se reconhecessem algo que os adultos tinham esquecido. Ela não pregava, não ensinava, não se colocava como exemplo, apenas vivia. E o modo como vivia era a mensagem. Certa manhã, sentada num banco de praça, percebeu uma mulher chorando ao lado. Sem perguntar nada, apenas estendeu a mão e segurou a dela. O choro cessou devagar, e a desconhecida, sem entender por quê, começou a sorrir. Foi nesse momento que ela percebeu que o milagre que a havia tocado estava agora tocando o mundo através dela. Em casa, continuava escrevendo no velho caderno, mas agora as palavras eram diferentes. Não eram pedidos nem relatos, eram agradecimentos. Frases simples que nasciam da alma. Obrigada pelo dia. Obrigada pelo vento. Obrigada pela oportunidade de amar. Ela entendeu que gratidão é a forma mais pura de oração. Com o tempo, algumas dessas anotações foram lidas por outras pessoas. Primeiro pela vizinha que a ajudava nas compras, depois por um grupo de mulheres da igreja local. Logo, as frases começaram a circular, escritas à mão em pequenos papéis, coladas em murais, guardadas dentro de livros, deixadas discretamente em bancos de praça. Ninguém assinava, mas quem as encontrava sentia que aquelas palavras vinham de um lugar maior. Assim, o milagre se espalhou. Não como um evento, mas como uma presença silenciosa que percorria a cidade. Nos gestos gentis, nas reconciliações, nos perdões improváveis. Certa noite, enquanto observava a lua refletida na janela, ela pensou que talvez o verdadeiro propósito do milagre fosse esse: tornar o mundo um pouco mais leve através de quem o viveu. Sorriu, fechou o caderno e murmurou: a luz só cumpre o seu destino quando ilumina outros caminhos. E dormiu em paz, sem saber que, a partir daquele instante, sua história estava apenas começando a ganhar o mundo. O tempo avançou em silêncio, como faz com todas as coisas vivas, mas diferente dos anos anteriores, ela agora sentia o tempo como um aliado. Cada amanhecer parecia trazer uma mensagem nova, uma pequena tarefa para cumprir, e aos poucos percebeu que o milagre que a transformara não pedia contemplação, pedia ação. Começou de forma simples. Escrevia em folhas soltas frases que vinham à mente durante a madrugada e as deixava em lugares aleatórios: uma padaria, o ônibus, a mesa de um café. Frases curtas como sussurros: você não está sozinho. Tudo o que é verdadeiro volta. A luz até no silêncio. Sem perceber, ela havia criado um fio invisível de esperança entre pessoas que jamais se conheceriam. As mensagens circulavam, eram fotografadas, copiadas, enviadas em bilhetes. Alguns diziam que aquelas palavras os haviam impedido de desistir num dia difícil. Outros afirmavam que sentiram uma presença boa, como se alguém estivesse ao lado enquanto liam. Ela não sabia, mas o que começou como impulso se tornara missão. Certo dia, recebeu um convite para falar num pequeno encontro comunitário sobre superação. Relutou. Não se via como alguém capaz de ensinar. Mas uma voz suave dentro dela insistiu: fale do que você viveu. O resto é com o vento. No dia da reunião, entrou tímida.
As pessoas aguardavam em silêncio, curiosas. E ela contou, com a simplicidade de quem narra um sonho, o que tinha vivido, o cansaço, a luz, o toque, a paz. Não tentou convencer ninguém, apenas falou. Quando terminou, o salão estava quieto. Alguns choravam, outros sorriam sem entender por quê. E ela, emocionada, percebeu que o milagre ganhava voz através de suas palavras. A partir desse dia, foi chamada para outros encontros, não como pregadora, mas como testemunha. E em cada lugar que ia, deixava a mesma sensação. Um convite à fé sem imposição, ao amor sem fronteiras, à paz que nasce no cotidiano. Certa tarde, uma mulher se aproximou dela ao fim de uma palestra e disse: "Sabe, quando você fala, parece que o céu está ouvindo." Ela sorriu e respondeu com doçura: "Talvez o céu fale por nós quando paramos de tentar entender e começamos a sentir." Naquele instante, entendeu que sua missão não era espalhar sua história, mas despertar nas pessoas a vontade de reconhecer a própria, porque todo ser humano, em algum ponto do caminho, carrega um pedaço do divino esperando para ser lembrado. Nos meses seguintes, escreveu um pequeno livro com suas anotações e pensamentos. Chamou-o de Ecos do Milagre. Não buscou editoras nem divulgou. Deixou cópias em bibliotecas, consultórios, estações. E tal como suas frases de rua, o livro começou a viajar sozinho, encontrando leitores que precisavam dele. O chamado interior não era mais uma voz, era uma certeza. E ela seguia leve, com o coração cheio, sabendo que estava cumprindo o que o céu havia iniciado naquela noite distante. Nenhuma luz permanece acesa sem que o vento ateste. Depois de meses de plenitude, a vida começou a colocá-la novamente diante de sombras antigas. Não eram punições, mas lembretes. Até os corações tocados pelo divino continuam humanos. Tudo começou com o silêncio. As coincidências cessaram. O perfume de flores desapareceu. E os sonhos com o campo dourado se tornaram raros. Ela acordava com a sensação de distância, como se a presença amorosa que a acompanhara tivesse se recolhido. No início, tentou não se preocupar, mas o vazio foi crescendo. As pessoas ainda a procuravam, mas ela se sentia incapaz de consolar quem quer que fosse. As palavras pareciam perder brilho. A cada nova palestra, sentia-se repetindo o que já não vibrava em seu peito. Numa noite de outono, sentou-se sozinha na varanda e perguntou em pensamento: por que o céu se calou? Nenhuma resposta veio. Apenas o som distante de uma tempestade que se formava. Dias depois, recebeu a notícia de que uma amiga próxima havia adoecido gravemente. Correu ao hospital e ficou ao lado dela durante horas, segurando-lhe a mão. Rezou, implorou, chorou, mas a amiga partiu. E pela primeira vez desde o milagre, ela sentiu raiva. Raiva do destino, raiva do silêncio, raiva da própria fé. Voltando para casa, atravessou o campo onde tudo começara. O vento soprava frio, o céu estava nublado. Caiu de joelhos e, entre lágrimas, disse apenas: se o amor é eterno, por que dói tanto perdê-lo? Foi então que o vento mudou. Não trouxe luz, nem voz, nem perfume. Trouxe apenas uma lembrança, a sensação do toque suave que sentira anos antes. Percebeu que o mesmo toque agora vinha acompanhado de tristeza e entendeu que o amor verdadeiro não a livraria da dor, mas a acompanharia dentro dela. Nos dias seguintes, o silêncio continuou, mas algo se transformou. Ela passou a aceitar a ausência como parte do caminho. Descobriu que fé não é sentir a presença de Deus o tempo todo, é continuar acreditando mesmo quando ele parece longe. Em um dos cadernos antigos, escreveu: a alma amadurece no intervalo entre um milagre e outro. E pouco a pouco a paz voltou, não como antes, brilhante e milagrosa, mas mansa, firme, tranquila.
A mesma paz que vem quando se entende que a vida é um diálogo contínuo entre luz e sombra. Quando a amiga partiu, deixou-lhe um bilhete que ela só encontrou semanas depois. Dizia: "Obrigada por me lembrar de acreditar. Agora é a sua vez de confiar sem ver." Ela sorriu. Guardou o bilhete dentro do livro Ecos do Milagre e sentiu que o ciclo se fechava. O céu não havia se calado. Apenas ensinava outro tipo de escuta, a que acontece dentro do coração quando o mundo parece mudo. E foi assim que compreendeu. O milagre não termina quando a luz se apaga, mas quando aprendemos a ser luz mesmo na escuridão. Com o passar dos anos, o tempo se tornou um velho amigo. Ela já não contava os dias, nem temia as horas. Vivia com a serenidade de quem compreendeu que cada instante é uma oportunidade para agradecer. O livro que deixara para trás, Ecos do Milagre, continuava circulando. Ninguém sabia quem o imprimia ou como chegava a tantos lugares, mas ele sempre reaparecia, em prateleiras de bibliotecas, salas de espera, mochilas de desconhecidos. Alguns juravam tê-lo encontrado aberto exatamente na página que precisavam ler. As pessoas que liam suas palavras diziam sentir uma calma diferente, uma certeza de que não estavam sozinhas. E assim, mesmo sem saber, ela se tornara parte da vida de muitos. O milagre seguia se multiplicando, invisível, silencioso, mas imenso. Ela continuou escrevendo, não mais para o mundo, mas para o próprio coração. Os cadernos foram se empilhando, relatos, orações, lembranças, fragmentos de luz. Em cada um, uma mensagem recorrente. A vida não termina, apenas muda de forma, e o amor é o que permanece. Nos últimos anos, seu corpo começou a se cansar. As caminhadas até o campo ficaram mais curtas, os passos mais lentos, mas o brilho nos olhos, esse nunca se apagou. Os vizinhos diziam que mesmo quando ela estava em silêncio, o ar ao redor parecia mais leve. Certa tarde, uma jovem bateu à sua porta. Disse que havia encontrado o livro Ecos do Milagre num sebo e que precisava agradecer. A história havia ajudado a perdoar alguém e a reencontrar a própria fé. A jovem perguntou: "Como alguém consegue escrever com tanta verdade sobre o amor?" Ela sorriu, segurou as mãos da moça e respondeu: "Porque o amor é a única coisa que nunca deixa de falar." Depois que a visitante foi embora, ela olhou pela janela. O sol se punha sobre o campo, o mesmo campo de anos atrás. O vento soprava, suave, carregando o cheiro de flores. Fechou os olhos e murmurou: "Obrigada por me deixar viver para ver o amor voltar." Naquela noite, dormiu tranquila, com o caderno aberto sobre o peito. E quando o amanhecer chegou, o quarto estava sereno, o corpo quieto, o semblante em paz. Do lado de fora, o campo amanheceu coberto de pétalas brancas, como naquela primeira vez. O vento parecia cantar. Dias depois, os moradores encontraram o caderno aberto sobre a mesa. Na última página havia apenas uma frase: "A luz que um dia me tocou, agora vive em vocês." Desde então, ninguém mais viu o livro original, mas as palavras continuaram aparecendo, em cartazes, em mensagens anônimas, em gravações deixadas em igrejas e praças. E, em cada uma, a assinatura invisível de quem havia aprendido que o amor é o próprio milagre. A história dela atravessou o tempo como um eco que não se desfaz. E ainda hoje, quando alguém fala de esperança, de fé, de recomeço, parece que o mesmo vento volta a soprar, leve, suave, cheio de vida. Porque milagres não terminam quando a história acaba. Eles apenas mudam de voz, de rosto, de forma. Vivem em cada pessoa que, mesmo sem ver, escolhe acreditar. E se você chegou até aqui, talvez esse também seja o seu sinal. Talvez o céu esteja tocando a sua vida agora, através das palavras de alguém que nunca parou de sentir, porque o amor nunca morre. Ele apenas muda de lugar. E quando volta, é sempre luz.
Histórias como essa nos lembram que o amor nunca se perde. Ele apenas muda de forma. E que quando menos esperamos, o céu encontra uma maneira de nos tocar, mesmo nas rotinas mais simples da vida. Se essa história falou com você, se alguma parte dela acendeu uma lembrança ou trouxe paz ao seu coração, deixe um comentário contando a sua experiência. Talvez o seu relato seja o próximo a inspirar alguém aqui no Aconteceu Comigo. Escreva abaixo. Você acredita que o céu também nos toca de formas diferentes? E não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com quem você sente que precisa ouvir essa mensagem hoje. Porque toda vez que uma história assim é contada, um novo milagre acontece no coração de quem escuta.